Hello, hello! Welcome to my podcast. Meu nome é Maite Porto e este é o Dupla Nacionalidade, um podcast onde faço comparações sobre vários assuntos entre Brasil e Estados Unidos. Sou também a designer responsável pela Pattern Brasil e designer têxtil na Art Gallery Fabrics. Sou mãe de 3 filhos peludos lindos, os doguinhos Zip and Zap e o Dom, que é o meu gato ruivo irresistível. E também participo de competições e travessias de natação no mar. Oi, gente. Fiquei um tempinho off, mas na verdade eu estive aí no Brasil e quando eu voltei eu perdi um pouco o ritmo, mas agora tô aqui de volta e hoje eu queria falar um pouquinho sobre alimentação, como é que é a alimentação aqui, quais são as diferenças. E é legal até que eu estive no Brasil porque eu consegui ter uma comparação mais atualizada, digamos assim. E uma das coisas que eu notei primeiro, assim, supermercado. Quando a gente vai ao supermercado aqui, o que eu percebo é, primeiro, o tamanho das frutas e das verduras parece assim uma coisa muito quase que artificial, assim, de tão bonito, lustroso. Só que ao mesmo tempo, por exemplo, no Brasil, me parece que é um pouco mais real, direto do campo, entende? Veio direto do campo e aqui parece que passou assim por uma máquina que deixou ela bem bonitinha, lustradinha, dentro do pacotinho, limpinha, prontinha para ser consumida. Então, assim, mais um processo mais industrial do que o nosso, que é mais natural. De novo, eu tô falando um pouco da Flórida e do Rio Grande do Sul, que é onde eu estive agora, da onde eu sou e da onde a minha família, né, mora. Então, assim, tô comparando a minha realidade de lá com a realidade daqui, né? E eu percebo assim que pelo menos quando eu fui ao supermercado, eu noto que nós temos bem mais coisas a granel, né? Principalmente o que me chama atenção são as folhas verdes, que aqui é muito difícil, a gente tem, né? Tem bastante, mas não é a quantidade tão variada como a gente tem no Brasil, fora do pacote. Aqui a gente tem pacotes prontos. O único é muito bom o pacote pronto porque ele é mais higienizado, né? Já tá pronto para servir e tal. Só que ao mesmo tempo o problema daqui são que as embalagens são muito grandes. Então, para uma pessoa que vive um casal ou uma pessoa que vive sozinha, às vezes é complicado tu comprar uma quantidade tão grande porque acaba estragando, não tem jeito. Só que assim, a questão também é outra em relação a estragar. Elas duram muito na geladeira. Eu acho muito estranho, porque eu vejo assim, quando a gente compra uma alface, um pé de alface no Brasil e põe na geladeira, ela dura um certo período, mas né, não é tão longo quanto aqui. Aqui uma alface dessas dentro de um pacote e tal, ela dura muito tempo dentro da geladeira. E é impressionante o fresquinho que fica, né? Não é uma coisa assim, ela fica meio murcha. Não, ela fica muito fresca por muito tempo. O que me faz desconfiar, sinceramente, eu fico muito desconfiada das coisas que eu compro aqui, tipo assim, um tomate, uma maçã, uma alface, porque ela tem uma durabilidade muito maior. Tudo bem, então, tu comprar um pacote maior, tendo uma durabilidade maior, mas eu tenho muita dificuldade porque eu não sou uma pessoa que gosta de comer todos os dias a mesma coisa. E até assim, se estou numa dieta especial e tal, e tenho que comer por um período, tudo bem, mas assim, sempre é complicado. Então eu fico meio que sem opção. O que eu tenho aqui, por exemplo, falando um pouco de salada, são as saladas, uma seleção né, embalada, né, uma variedade assim embalada para o individual. Só que é isso que eu queria dizer, assim. Mesmo o individual, ontem mesmo eu comi uma dessas saladas que seria um pacote individual. Meu prato ficou assim, um bolo, né? Eu normalmente eu como dentro da embalagem no trabalho e tal, então eu não percebia tanto, né? E ontem quando eu fui botar dentro do prato, porque eu achei mais fácil para misturar, eu vi a quantidade que é. E isso me faz assim lembrar o quanto eu sofro aqui para perder peso. Porque isso é uma outra coisa que eu percebi quando eu cheguei aqui.
a quantidade que eu comia, que eu como, né, digamos, normalmente no Brasil, aqui ela reduz a metade. Eu não consigo entender se é porque a comida é mais concentrada ou se a comida é mais, sei lá, tem mais qualidade no bom sentido, né? Mais qualidade no sentido de ser mais intensa, sabe? Ela é intensa, então logo ela te satisfaz. Eu como a metade do que eu comeria no Brasil e logo me satisfaz. Só que ao mesmo tempo eu ganho muito mais peso do que eu ganho no Brasil. E assim ficou claro essa vez que eu fui. Eu comi normal, digamos assim, eu não comi nem menos nem mais. Tudo bem, eu tive uma agitação diferente, né? Eu tinha bastante coisa para fazer, eu tinha um período curto de férias. As minhas férias aqui, como eu falei no outro podcast, era 5 dias, né? Então eu tinha só uma semana para ficar no Brasil. Eu fiquei de sábado a até eu fiquei sábado a segunda, porque eu tinha um feriado numa segunda, né? Então eu aproveitei o feriado para ficar até a segunda. Então foi muito rápido e acabou que foi correria, mas mesmo assim eu sinto que eu comi bem, até porque assim a gente vai aproveitando as festividades e vai ficando junto e tal, e janta na casa de uma amiga, e janta né, com as irmãs, então sempre é uma coisa especial. Mas ao mesmo tempo eu não me senti tão empanturrada e não me senti ganhando. Eu voltei mais ou menos, até com menos peso. Talvez. Eu acredito que seja a qualidade da comida. Uma outra coisa que eu percebo aqui, eles não põem muito sal, né, na comida, mesmo em carne, assim, a gente repara bastante quando tu vai comer um grelhado, como eles chamam aqui, de carne, eles normalmente não põem muito sal, mas tudo tem pimenta. Então é uma troca, né, do sal pela pimenta. É engraçado que aqui é o vale, né, dos remédios, então eu vejo muita gente reclamando que toma remédio de pressão alta, mas ao mesmo tempo eles não têm tanto sal, mas talvez seja essa concentração, né, de vitaminas, de sais minerais, sei lá, que faz subir a pressão, ou o estresse, né, que a gente já conversou em outros podcasts aqui, em outros episódios, que eu vejo que as pessoas aqui, elas são muito intensas, né, tudo é intenso, tudo é focado, é rápido, Então, assim, as pessoas acabam, eu acho que ficando um pouco mais estressadas e isso colabora também para um pouco da alienação, né? Que acaba que as pessoas não têm muito tempo para pesquisar, para viver outros momentos e elas às vezes nem se permitem viver outras experiências, né? Mas isso é um outro assunto. Falando um pouco de comida, né? Então, assim, as porções aqui é incrível e eu percebo, assim, tanto quando eu vou para o Brasil, quanto quando as pessoas vêm me visitar aqui, que elas ficam impressionadas, assim, os tamanhos dos potes das coisas, né? Então, tipo assim, um pote de manteiga é grande, tudo é grande, né? Um pote que é ótimo, né? De Nutella, por exemplo, é gigante. Tudo, claro que a gente tem aqui os grandes mercados, que são mercados como se fossem os mercados voltados para comércio, né? Que são aqueles mercados que vendem coisas em maior quantidade. E a gente tem esses mercados acessíveis aqui, né? Que é o BJ's, o Costco, que eles vendem quantidades maiores, né? Com um preço melhor. Então, tudo nesses lugares, então, é quase que inviável. Eu me lembro de discutir, assim, essa questão de um casal comprar no Costco, um casal comprar no BJ's, não é econômico. Porque tu acaba comprando muito daquela coisa, porque é muito grande, as embalagens são grandes, então tu acaba consumindo, tu paga mais barato, mas tu não consome tudo aquilo, é quase impossível consumir essa quantidade gigante que tem. Ou tu acaba consumindo por pena de deixar na geladeira e acaba comendo a mais do que tu precisava. Então, eu sinceramente acho que para algumas coisas ele vale a pena, como produtos de limpeza, algumas coisas que tu consegue comprar com um preço bem mais competitivo, né, bem mais barato. Mas para comida, por exemplo, a não ser que tu vai receber pessoas na sua casa com mais, né, ou tu tem uma família com 2 filhos, 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, que às vezes assim não é só o filho, né? Vem os amigos para casa e aí acaba que tendo ter lanche da tarde e tal, vale super a pena.
Mas eu ainda não me acostumei com os tamanhos das embalagens. Quer dizer, não é que eu ainda não me acostumei. Eu estranho que no Brasil não tem uma embalagem tão grande, né? Tipo, a gente foi fazer um fim de semana em Canela e, sei lá, uma embalagem dessas grandes ia ser bom porque eram várias pessoas, né? Foi só a família, assim, mas a família né, é grande. E valia a pena ter uma embalagem maior de algumas coisas, mas aí tu acaba vendo que não tem, tu tem que comprar duas, três da mesma, né? Mas eu sinceramente, assim, acho que isso também colabora muito com o consumismo aqui, né? É uma coisa meio irracional, no sentido de que, como eu falei, assim, para um casal, por que eu vou comprar uma embalagem tão grande se eu não vou consumir tudo? Então, assim, é meio naquela coisa da empolgação do valor, né? Do pague um e leve dois, aquela coisa toda que aqui é muito usado, e que tu acaba consumindo mais. Ah, Economicamente falando, interessante, legal, movimenta a economia e tal, mas em termos de consciência de consumo, aí eu já eu acho que não pra quê? Pra que eu vou comprar essa quantidade gigante de produto e vou ter que comer essa quantidade gigante de produto por um bom tempo até acabar, entende? Acaba que algumas coisas tu acaba jogando fora porque fica muito tempo no armário, porque tu já enjoou de comer e ainda não acabou. E então assim, é uma questão de consciência, né? De tu saber direito assim, será que vale a pena realmente o preço? Só porque eu vou pagar menos, mas existe isso no mercado aqui, né? Leve três embalagens né, economize em uma, paga metade de uma, ou não paga a terceira. Só que eles estão tentando dar vazão em algum produto que de repente é perecível, né? Que vai vencer a validade. E tu acaba levando, mas às vezes tu não consome todo. Então, tudo é uma questão da gente pensar razoavelmente, né? Pensar, a Amazon, por exemplo, quando tu pede algum produto, né? Eles normalmente, as embalagens, claro, faz sentido, né? Para valer a pena o frete, essas coisas, eles acabam te incentivando a comprar mais. Eu lembro esses dias que eu fui comprar os pods, né? Os negocinhos de café, os potinhos de café para botar na cafeteira, aquela automática, normalmente da Nescafé, né? Aqui a gente tem outras marcas. E eu sem querer, porque tu confunde na hora de comprar, tu acaba comprando uma quantidade. Eu comprei três caixas individuais achando que eu tava comprando uma, né? E quando veio a caixa, eu vi uma caixa gigante com três dentro. Aí eu digo, meu Deus, eu vou demorar 3 anos para consumir tudo isso. Mas então, assim, é isso que eu falo, é tudo pensado em quantidade, muita, vamos ver assim como fartura. Mas aí tem uma coisa engraçada, que, por exemplo, aí uma coisa que é bem característica daqui, que a gente sempre vê nos filmes, né? São os cereais, né? A parte de cereais. Eu sempre fico impressionada. Eu passo só pra olhar a quantidade e a variedade que tem de cereais. Porque não é só Kellogg's. A gente no Brasil conhece muito a Kellogg's como os cereais e já tem na sua linha, ela já tem uma grande amplitude, né? E eu sei que tem algumas outras marcas agora entrando com uma coisa mais natural, né? Ou com bastante fibras e etc. Mas aqui é incrível, assim, ó, a variedade. Tu vê assim, e todos os tamanhos de caixa. Mas a menor das caixas ainda é grande. Tá? Não é que é uma coisa assim, mas tem umas caixas gigantes, assim, então aquela coisa que a gente vê dos filmes só pode ser real, né? Vendo essa variedade todas de cereais que tem no supermercado. É muito incrível. Vale a pena até. Outra coisa é a Oreo, né? A Oreo, aqueles biscoitos recheados, eles têm assim, ó, de tudo que é tipo, com pasta de amendoim, com nossa, daqui a pouco eles vão estar lançando uma linha de salgados com Oreo, porque de tanta variedade que tem. Tem fininho, tem largo, tem dobro de recheio, nossa, tem milhões de coisas e milhões de sabores. Então, tudo aqui tem muita variedade, né? Dessas marcas, principalmente as marcas mais maiores, né? As marcas maiores, elas oferecem muito mais variedade, às vezes, do que no Brasil. Mas é isso, eu acho que a gente já discutiu naquele outro podcast, eu acho que é uma questão de ter consumo. Então, como as pessoas aqui têm um poder aquisitivo maior,
acaba que vale a pena para o mercado ter essa variedade gigante porque tem consumo. Que às vezes eu acho que no Brasil a nossa eu fico questionando sempre assim, se é a nossa capacidade de consumo ou se é realmente a nossa consciência de consumo. Porque eu vejo que a gente, como a gente tem essa mentalidade da escassez, a gente tem mais pena de desperdiçar, a gente tem mais pena de. A gente não consegue, eu pelo menos, né? Eu tenho essa dificuldade aqui, por exemplo, dessa quantidade de embalagens e colocar essa quantidade de embalagem que vem as comidas sempre fora. Então, o meu lixo aqui, por mais que seja duas, uma pessoa, é sempre cheio, sabe? É sempre tá cheio de embalagem. E eu acho que no Brasil a gente tem essa consciência um pouco maior. A gente sabe que tem pessoas que não têm condições de comprar, então a gente fica com muito mais. Pelo menos eu me sinto assim, né? Com muito mais pesar em desperdiçar. Enquanto que aqui parece que, como as pessoas têm mais acesso, eles não têm tanta essa consciência, não, mas esse sentimento de desperdício, sabe? Pode ser uma impressão minha, né? De novo, eu sempre dou um olhar meu, mas eu sinto assim que a gente tem mais consciência de quanto custa, por exemplo, um copo plástico. E aqui eles, né, jogam um copo plástico, prato plástico, sabe, assim, não tem tanto essa consciência de meio ambiente, de desperdício, de custo de energia, né? E como reciclar tudo isso. Então, eu acho que é diferente. Então, até nessa questão da alimentação, eles não têm esse sentimento tão forte, pelo menos que veio enraizado em mim, em desperdiçar comida é deixar alguém sentindo fome, né? Então eu fico meio angustiada assim de ver essa fartura excessiva, tá? Não é porque fartura, nossa, como eu queria que todo mundo tivesse essa fartura, não é? É só uma fartura excessiva, passa um pouco do limite, tá? E uma coisa que também me chamou a atenção, que agora indo para o Brasil eu vejo que tem bastante e que ia me facilitar muito a vida se tivesse mais aqui, é os buffets de comida, né? Que tu passa com o prato e vai se servindo o quanto tu quiser e a variedade que tu quiser. Isso aqui é muito raro. E quando eu vejo, né? Pelo menos em meu entorno aqui, são restaurantes brasileiros, né? Restaurantes brasileiros ou às vezes os cubanos ou os colombianos também são os poucos que oferecem o buffet como opção. Mas assim, não é comum. É que eu vejo já no Brasil que é o contrário, né? O que mais a gente tem são buffets, porque são rápidos. Eu vou lá, me sirvo do que eu quero, né? A quantidade que eu quero, e tá pronto. Eu não preciso ficar escolhendo no menu o que eu quero, esperando o prato, né? Porque esse que tá sendo o problema para mim aqui. Como eu tenho só meia hora de almoço, eu não tenho como chegar no restaurante, fazer um pedido, esperar o pedido, pagar, apesar que o pagar vem rápido, né? Nos restaurantes aqui, eles servem o teu prato e já te mandam a conta. Mas e isso as pessoas também veem no Brasil como uma antipatia, né? Parece que o cara tá te mandando embora. Mas é uma praticidade. De novo, eles estão sempre meio que correndo, né? Eles não querem muito que alguém diga pra eles, pode ir embora, né? Ou eu tenho que pedir a conta. Não são todos os restaurantes, claro, tem alguns que tu acaba pedindo a conta, mas nesses mais práticos, né, mais rápidos, de mais lanches e etc., eles servem a comida e já vem a conta. E aí tu quer pedir mais alguma coisa, eles recolhem a conta, trazem a nova conta. Então é super comum essa praticidade. Eles querem que seja prático, que tu coma rapidinho e vá, desocupe o espaço, entendeu? Mas não porque eles querem que tu desocupe o espaço, é porque a pessoa que está consumindo normalmente quer desocupar o espaço rápido. Ela não quer ficar muito tempo. Então é por isso que eles já servem a conta junto. E uma coisa muito importante para quem for em restaurante aqui, a gorjeta
quase é obrigatória, tá? E isso eu acho uma coisa muito legal que acontece aqui, a questão da gorjeta, de ser os 20%, quando tu tá muito satisfeito, é 20%. E se tu pensar numa conta, 20% é muita coisa, né? É bastante dinheiro. Só que, de novo, tu realimenta a economia. Mas é isso que eu queria dizer mais, assim, a questão do tamanho das embalagens. Para quem vir para cá, por favor, preste atenção quando for em algum restaurante, alguma coisa que normalmente vai ser à la carte. Muito difícil tu achar um buffet. Então já esteja preparado, né, para tomar um tempinho. Claro que muitos restaurantes são rápidos, né, as comidas já são pré-preparadas já, porque principalmente na hora do almoço, para ser mais rápido, mas é muito difícil tu ter um buffet, né, para se servir. Preste atenção no cardápio, quem não gosta de pimenta, quando tem algum molho de pimenta. E cuidado com a gorjeta, dê bastante. 20% assim, é uma gorjeta normal de quem gostou do serviço. Abaixo disso é como não gostou do serviço. E acima disso é porque gostou demais do serviço e super bem-vindo, né? Ter uma gorjeta a mais. Outra coisa que eu ia dizer, também nesses restaurantes prestem atenção sempre quando vocês forem pagar, porque às vezes na conta já vem o tip, né, que eles chamam aqui. Então tu tem que olhar o valor e ver se já está incluso. Se tiver incluso, não precisa pagar de novo, né? Mas se não tiver incluso, põe depois, né, o valor do tip, que é muito importante para quem trabalha no lugar e para o giro da economia em si também daqui, dessa parte de alimentação. E as embalagens gigantes, tá? É incrível, tá? Eu tenho coisas, às vezes, que eu compro e que fica quase 6 meses no armário, porque eu não consigo consumir tudo de tão grande que é o pacote. Até porque eu não vou consumir todo dia aquela mesma coisa, né? Então, acaba ficando, assim, por muito tempo. E a questão do preço, às vezes, vale a pena, né? De comprar um pacote maior, mas sempre pense, né? Será que vale a pena mesmo? Será que eu vou conseguir consumir tudo ou metade vai pro lixo? Né? Então, assim, é ser mais consciente na hora de comprar. E eu acho que isso a gente tem bem forte em relação aos Estados Unidos. Eu acho que a gente é bem mais consciente, a gente consome com mais, principalmente o alimento, né? A gente consome com mais consciência. A gente tem uma coisa, eu acho que no Brasil, um pouco mais natural. E talvez assim o natural às vezes não é tão boa qualidade no sentido de sabor e etc, né? Mas que eu não acho isso, eu acho pelo contrário. Aí eu acho que aqui no Brasil, nos Estados Unidos, a gente sempre fala, né, que os melhores produtos ficam aqui nos Estados Unidos. Realmente, em termos visuais, tu olhar um tomate aqui nos Estados Unidos, tu olhar um tomate no Brasil, tu vai ver que visualmente ele é maior, ele é mais vistoso, ele parece assim quase de plástico, de tão bonito que é. Só que o sabor, sinceramente, às vezes não chega aos pés do Brasil. O sabor das nossas frutas, por exemplo, é muito diferente do daqui. Aqui eu vejo que o produto é mais bonito, é mais vistoso, parece não natural, né? Até no visual, mas quando eu vou saborear é outro gosto. Tá? A batata doce aqui é laranja, ela não é amarela que nem a nossa, e é outro gosto. Né? Então tem umas coisas aqui que tem um gosto que eu acho que se o americano for pro Brasil, culturalmente ele vai estranhar o nosso, né? Mas eu, como brasileira aqui, prefiro o nosso. Acho muito mais saboroso. Tá bom? Beijo, qualquer coisa, colabore, sininho, aquela coisa, falem, dê a sua opinião. E era isso que eu queria falar sobre alimento.